pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre como fazer um planejamento de safra. Tem um vídeo que nós conversamos sobre até onde vai o limite do consultor de gestão rural. Então, o planejamento de safra é muito importante que vocês entendam que é um trabalho conjunto construído juntamente com o agrônomo. Porque quando eu entro para dar consultoria nas propriedades rurais, o que eu vejo? Eu vejo que normalmente tem um agrônomo que trabalha lá já há alguns anos, porém, esse agrônomo, ele tem um planejamento de safra, mas se o agrônomo vai embora, se ele decide mudar, ou se o dono da propriedade rural decide mudar de consultor agronômico, ele leva os dados da empresa com ele embora, da empresa rural, da fazenda, da propriedade rural que seja, e o produtor rural fica sem ter um histórico de safra. E se administrar, se fazer gestão é também registrar, para que a gente tenha dados que possam ser analisados e melhores decisões possam ser tomadas, e aí você vai melhorando sua eficácia operacional no campo, né, o que seja, eu preciso ter histórico de safra. E eu falo para você aqui, quase nenhum produtor rural tem histórico de safra. Até porque não é muita cultura a questão da gestão. É claro que existem excelentes produtores rurais que possuem todos os dados, todos os registros, sua fazenda muito bem administrada. Mas isso ainda é uma minoria. A gente está aqui para mudar esse quadro, para ajudar que você se torne um bom consultor de gestão rural e que você coloque em prática algumas dicas que eu estou dando aqui no meu canal e como planejar uma safra é uma delas. Eu trago aqui primeiro para vocês uma planilha. E eu vou até preencher essa planilha juntamente com vocês aqui. Eu trouxe um planejamento de safra de grãos, de soja. Suponhamos que você seja um consultor de gestão rural que está dando consultoria para uma fazenda de café. Você, de qualquer forma, você precisa sentar com o agrônomo, explicar para ele qual a importância disso, consensar com o seu produtor rural que você vai fazer isso e que se isso realmente é de suma importância para ele. E aí você vai sentar com o agrônomo e juntos vocês vão desenvolver. É uma planilha super simples, feita por mim mesmo. Você vai olhar aqui. Ela é composta por atividades, olha só, e ela é composta por pessoas, ou seja, quem vai fazer o quê, e ela é composta por datas, muito simples. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Primeira atividade aqui de uma lavoura de grãos. Preparo de solo, análise de solo, por exemplo. Uma outra atividade ainda nessa parte de preparo de solo, a questão de aplicação de calcário. De acordo com a análise de solo, pode ser que minha terra precise de gesso, enxofre e outras coisitas, mas não vai ser o caso aqui para a gente encurtar, para não ficar muito extenso. Eu já vou aqui para o meu tratamento de semente, plantio, fertilização, que a gente vai chamar aqui de fertilização de base, fertilização de cobertura. Tenho aqui também aplicação de herbicida, dessecação. A Margarete, você é agrônoma? Não. Como agrônoma, sou excelente gestora de propriedades rurais. Tenho aqui uma aplicação de herbicida também, um pós-emergente. Olha só, preenchemos aqui a lista de atividades. Aqui eu tenho quem vai fazer o quê. Se você julgar que é necessário, que é importante, o status, que para nós ainda nada foi feito. Então, posso colocar aqui a fazer. E aí, pessoal, o que é mais importante é ficar de olho nas atividades que você vai centrar juntamente ao agrônomo. Você tem ali na planilha, você tem pessoas responsáveis e à medida que você pode utilizar a legenda aí de cores, né? A fazer, fazendo e feito. Eu gosto muito desse modelo que a gente chama de Kanban na consultoria. E a fazer, bom, aqui como a gente ainda está planejando, tudo aqui está a fazer. Hoje, na minha região, muitas fazendas já estão aplicando calcário. Aí eu já posso, por exemplo, aplicação de calcário ali, colocar fazendo. Posso deixar o a fazer na legenda vermelha ou a fazendo amarelo e aquilo que for terminando e sendo feito eu posso colocar o verde. E note aqui nessa planilha, que ela é super fácil de ser construída, uma planilha muito básica, são os dias. Nós estamos em setembro, eu pego aqui, por exemplo, dias que eu tenho aqui em setembro, coloco de uma cor, tá vendo? Depois os dias que eu tenho aqui em outubro, novembro, e aí eu vou colocando, por exemplo assim, eu vou analisar o solo setembro todo, eu vou colorindo aqui os meus quadradinhos, tá vendo? E aí vou aplicar calcário nos dias e aí você vai ver com o agrônomo o que você vai fazendo no dia a dia, qual atividade que você vai fazer em determinado dia. A planilha, ela permite isso. Qual a importância que isso tem? Você vai ajudar o seu cliente produtor rural a administrar o dia a dia dele no campo, do pessoal do campo, e você vai começar a ter um histórico
histórico de safra. Ah, Margarete, mas espera aí, quanto de calcário eu aplico? Isso são recomendações do agrônomo. Eu posso abrir um campo aqui na minha planilha colocando sobre recomendações. É 1 tonelada por hectare, 2 toneladas por hectare. Ah, eu vou analisar o solo, mas quantas áreas tem essa fazenda? E aí eu vou estruturando numa planilha Excel aquilo que é importante para o meu planejamento, que são as atividades, quem vai fazer o quê, as datas, né, os dias na semana, a questão de recomendações dos agrônomos, a questão de que máquinas eu vou utilizar. Uma dica aqui para você, eu sempre falo que gestão é simplificar. Você que está começando agora e vai fazer um planejamento de safra, sentou com um agrônomo, estrutura uma planilha, pega uma planilha que nem essa, que máquina vai usar, isso não é tão importante. Pessoas, normalmente, você vai colocar o gestor da lavoura ou o proprietário rural que trabalha com isso, ou sobre responsabilidade do agrônomo. Sente com ele, monte as atividades, que isso é mais importante, os dias que ele vai planejar e as recomendações dos produtos. Quanto de calcário eu vou jogar e as áreas. Eu tenho 15 áreas na minha fazenda. Eu vou jogar calcário, como é que vai ser a ordem? Na área 1 e 2 e 3, na área 3 e 4, quantos funcionários tem essa fazenda, qual o tamanho das áreas. Percebe que é muito importante você estruturar isso numa planilha. Então eu tô aqui realmente numa passão para te falar o quanto isso é importante. O que eu acrescentaria nessa minha planilha aqui é a questão de recomendação e de áreas. Eu vou jogar calcário, vai ser 1 tonelada por hectare na área 1, 2 e 3. Vai ser 2 toneladas por hectare na área 3, 4 e 5. E em que dia da semana? Isso que você precisa sentar e conversar com o agrônomo. Eu já tive momentos com agrônomos que eles não queriam passar recomendações para mim. Porém, eu com muito jeito fui conversando. Então, assim, o que eu sinto que a ferramenta, o Excel, você pode fazer um planejamento aí numa folha igual essa. Não importa, mas você tem que ter o planejamento. O interessante, você pode também falar com o agrônomo. Me mostra o seu planejamento, porque como os produtores rurais eles não têm o histórico, pode ser que o agrônomo já tenha isso numa planilha dele. E você como consultor, você vai pegar isso e vai comunicar para todos, vai compartilhar esse conhecimento, coisa que raramente os agrônomos fazem. E o que é legal de você fazer também? Você sempre tem que pensar de dar o maior resultado com o mínimo de esforço. Essa é a vida do consultor, né? Utilizar essa inteligência para equalizar isso. Maior resultado, que consultoria é igual resultado, menor esforço, não importa. Se você vai gastar 10 horas ou 2, o importante é que você dê resultado. Você pode pegar a própria planilha que o agrônomo fez e utilizar da estratégia da gestão à vista. Você vai imprimir, vai numa gráfica, imprime bem legal e deixa num galpão ali com o pessoal à vista. E isso vai facilitar muito, porque você concorda que vai facilitar a comunicação no campo. A turma do campo, os veneneiros, o gerente da lavoura, o povo vai sair do campo sabendo exatamente aquilo que eles têm que fazer hoje. Porque muitas vezes a turma do campo, ela só executa, ela não planeja. E você começa a desenvolver a turma do campo para a questão do planejamento. Você começa a desenvolver pessoas, você começa a treinar pessoas, você começa a ter uma melhor comunicação no campo e você começa assim a ter melhores resultados. Essa dica de hoje, agora eu vou mostrar um planejamento também que é feito no sistema no Aegro. Continuando aqui, como fazer um bom planejamento de safra do produtor rural. Resgatando, muito importante, que o produtor rural ele tenha históricos de safra na sua propriedade e que normalmente fica muito restrito ao agrônomo dele. Você, consultor de gestão rural, vai ajudá-lo a que o agrônomo e o produtor rural tenham uma melhor comunicação nesse sentido e que o produtor rural ele tenha os registros da sua safra. Aqui agora eu estou no Aegro, vou simular para vocês como fazer um planejamento de safra aqui no sistema Aegro. Lembrando que o agrônomo ele é responsável por ter esse planejamento e você, como consultor de gestão rural, vai fazer com que ele compartilhe com você essas informações para que o produtor rural também tenha acesso às informações e que para todos do campo também se aproveitem do planejamento da safra. Então aqui eu estou aqui na minha base de fazenda treinamento, eu criei uma safra aqui no Aegro, eu tenho minhas áreas que eu desenhei aleatoriamente, né? Isso é uma base de treinamento. E aí eu entro aqui dentro da safra, vou aqui para atividades e vou começar a fazer o meu planejamento. Como aqui é uma base de treinamento e eu treino pessoas aqui, esse meu treinamento já está até feito. Eu vou agora aqui fazer uma nova atividade para você ver como que é fácil aqui um lançamento. Suponhamos que eu vou fazer uma atividade aqui de plantio. Cliquei aqui,
você vê que ele tem aqui do lado direito as categorias, né, de atividades, como preparo de solo. Preparo de solo é quando eu começo a preparar a terra, e aí eu vou fazer uma análise de solo para verificar o que essa terra precisa, vou ver se eu vou jogar calcário, enxofre, gesso. Então aqui, olha, meu planejamento que eu fiz aqui anteriormente, eu tenho aqui, ó, correção e aplicação de calcário, correção e aplicação de gesso. Então eu tenho as categorias aqui, olha. Então só te explicando, você clica aqui em cima, você vê as categorias. Tratamento de semente, bateu inseticida na semente, tratando ela, fazendo esse tratamento na revenda ou num farm ou na própria fazenda. Plantio, quando finalmente chega o plantio, é um evento em propriedades rurais. Plantio, né, junto com a fertilização dos adubos aí, aplicação, manejo, colheitas e outra atividade que você quiser incluir no seu planejamento de safra, que pode ser gradagem, gradear áreas, curva de nível, não importa. O importante é que eu sempre bato nessa tecla que ter registros e ter esse planejamento de safra, a hora que você conseguiu controlar, verificar tudo que está acontecendo no campo, junto com o produtor rural, a hora que terminar, por exemplo, sua safra de verão, você sentar e você vai analisar dados e verificar aquilo que foi bom com planejamento, aquilo que poderia melhorar, aquilo que acertou, como é que foram as colheitas, se você teve meta batida ou não, e sentar juntamente com o agrônomo e discutir todo mundo junto. Então vamos fazer uma atividade aqui? Vamos fazer uma atividade de plantio. Ó, vamos planejar a atividade. Depois eu vou conversar com você sobre registrar a atividade. Primeiro vamos falar de planejar. Eu vou selecionar as áreas que vão ser plantadas. No caso aqui eu vou colocar 4 áreas e vou concluir aqui. E aí eu vou colocar aqui plantio. Vamos supor que a gente vai começar a plantar dia 26 de outubro e terminar aqui dia 2, tá, pessoal? Isso aqui é hipotético. E agora eu vou colocar as sementes. Vamos colocar aqui A e PRO. Vamos colocar números hipotéticos aqui. Quilos, né? Por hectare. Vamos colocar 40 mil quilos. Tudo no agro é muito volumoso, né? Por isso que precisa ser controlado para que não tenha desperdício em campo. Eu tô tirando essa semente de algum estoque, né? Vamos supor que seja no estoque da fazenda treinamento. Vou adicionar uma máquina aqui. Eu planto com uma plantadeira, uma equipe, clima, posso colocar alguma observação aqui, salvei. Fiz a atividade plantio. Ela inseriu aqui, ó, naquele meu que estava aqui. E aí eu consigo ter e fazendo o meu planejamento. Olha, se eu clicar aqui, olha só, aplicação de calcário, calcário dolomítico. Eu joguei calcário em 96 hectares e está 100% concluído. Vamos fazer o tratamento de semente com biológicos, fertilização já fiz 55%, herbicida. Vamos supor que eu tenho um planejamento aqui a fazer, olha só que bacana. De herbicida pós-emergente, começando dia 15 do 11 próximo, terminando dia 20 do 12. Vou fazer nas 4 áreas, vou usar esses produtos aqui. Fulltech, Harol, Targa, Check, Mate, Zeta, MN. Cliquei, certo? Se eu tenho um planejamento, eu posso ir lá registrar a realização quando isso acontecer. E aí, sabe o que vai acontecer? Você começa a controlar a propriedade à distância. Então, olha só, eu tenho nas áreas aqui, mas eu não vou aplicar tudo porque eu não tenho tantos funcionários assim. Então, eu vou colocar só na área 1, pessoal. Só na área 1, 20 hectares, 21 hectares. Vou adiantar, ó, vou começar hoje, quer dizer, não faz sentido, né, que eu plantei pra frente. Então vamos lá, vamos começar isso aqui em dezembro? Olha só, eu vou começar em dezembro e vou terminar em 7 dias. Termino dia 7. Já tá tudo planejado aqui pra mim. Essa aba aqui, eu gosto muito do sistema, mas eu não gosto de alterar planejamento não, ok? Deixa eu explicar aqui uma coisa aqui pra vocês. Isso aqui é muito importante. Em administração e gestão, o realizado não precisa ser igual ao planejamento. Nunca vai ser igual ao planejamento. Eu vou garantir, pela minha gestão, pela minha consultoria, que o desvio padrão seja menor. Ou seja, que o realizado, ele seja próximo ao do planejado, mas não necessariamente igual. Na vida, o que a gente planeja sai 100% igual àquilo que a gente planejou? Não é assim, certo? A gente planeja, a gente tem um caminho feliz, mas esse caminho, ele pode ser tortuoso, às vezes você vai ter que, ao invés de reto, você vai ter que virar algumas esquinas e tá tudo bem. Então, eu não gostaria que você, como consultor de gestão rural, que você alterasse o planejamento. Porque quando você altera o seu planejamento, o planejamento que o agrônomo fez juntamente com você, com o produtor rural, você altera aquilo que de fato aconteceu. Fica tudo muito perfeitinho. Eu realizei, planejei 100% igual, não. Porque lá na frente, quando você tiver tudo planejado e quando a sua safra passar e ela tiver toda registrada,
você vai sentar com o principal homem do campo ou com a turma do campo, se tiver abertura, com o agrônomo, com o produtor rural, e vocês vão discutir aquilo que deu certo, aquilo que foi melhor que o planejado e por quê, porque você vai entender e depois você vai replicar essa melhoria em campo, e você vai entender também o contrário, aquilo que saiu muito longe do seu planejamento. Porque aquilo que saiu muito longe do seu planejamento, você vai arrumar para a próxima. Isso, pessoal, melhoria contínua. E você vai melhorando continuamente. Esse é um papel do consultor de gestão rural. Melhorar sempre, toda vez, cada ciclo, cada safra, a propriedade rural do seu cliente. Então, não altere o planejamento, tá? Uma dica aqui, eu vou salvar essa realização dessa aplicação aqui. Olha que interessante. Essa aplicação de herbicida pós-emergente, ó. Olha aqui que interessante. 23%. 23% retirou do estoque, ou seja, eu dou a entrada no estoque, eu saio do estoque. Nesse sistema aqui, a gente não está falando de controle de estoque, que a gente agora está falando de planejamento de safra. Mas a gestão, ela tudo integra, ela integra aqui. Existe um fluxo para trabalhar aqui no Aegro. Começa com o financeiro, quando entra o produto na propriedade rural, ele está no fornecedor, ele movimenta para o estoque, do estoque. Quando eu registro uma operação de planejamento, ele tira do meu estoque, a saída é a própria atividade, entende? Então, por isso que o estoque está aqui, a máquina que eu fiz. O agrônomo está acompanhando essa propriedade rural. O produtor rural, ele decidiu viajar para Dubai, porque a propriedade dele está tão bem controlada com a gente que é consultor de gestão rural. E fala, nossa, olha, eu estou aqui em Dubai curtindo e hoje 23% teve uma aplicação de herbicida, um pós-emergente na minha lavoura. Entende como isso é fantástico? No final de tudo isso, ele vai ter o histórico safra dele. E ele consegue, no dia após dia, entender exatamente o que está acontecendo no campo dele. Agora eu vou te contar uma outra coisa aqui, que por que isso aqui vale ouro. Eu sempre falo muito do produtor rural e hoje eu vou falar dos meus amigos consultores de gestão de fazenda. Eu tenho um diferencial muito grande aqui na minha região, porque eu sou uma consultora de gestão financeira que vai a campo, que integra campo e escritório. Porque a maior parte de consultores amigos meus, eu sempre fiz parte de equipe de consultoria, né? Vocês sabem a minha história. A maior parte dos meus amigos consultores, eles mesmos falam isso pra mim, Merete, eu preciso colocar uma botina, eu preciso sujar minha botina de terra, eu preciso ir a campo. Porque eles estruturam o fluxo de caixa, mas não estrutura o dia a dia de uma propriedade rural no campo. E me desculpe meus amigos consultores, mas fica até difícil você fazer uma boa operação financeira, entender de fato, classificar bem o custo, se você não entende a produção. Isso aqui te permite entender o que está acontecendo. Olha que legal isso aqui. Eu fiz um lançamento aqui, mostrei para vocês, fiz um planejamento, fiz um lançamento do realizado, falei da importância, falei de como que você aborda isso aqui, do que acontece no dia a dia, acredito que está mais do que explicado. E é isso que eu gostaria de falar para vocês, de como que faz um planejamento de safra. Curte, compartilha, verifica se você tem alguma dúvida, mostra esse vídeo para um amigo seu produtor rural que não está conseguindo fazer o controle da propriedade dele, para você que quer ser consultor de gestão rural. É isso, até mais e a gente se vê aqui na próxima.